Prazer imenso entrar em sintonia com todos os ouvintes, telespectadores aqui na cidade de Taubaté. E hoje, caros irmãos, ouvintes, telespectadores, nós temos um momento especial dentro do nosso programa Novo Momento de Decisão. Porque hoje nós vamos falar de quebra de tabu. E quebra de tabu por quê? Nós estamos aqui diante da TV Cidade de Taubaté com uma mestra, uma mãe de santo da Umbanda, que é Mãe Márcia Moreira, que é um prazer estar contigo aqui nessa casa. E eu, com todo prazer, falando no nosso programa Momento de Decisão sobre a Umbanda. A Umbanda branca, a Umbanda que eu venho já há muitos anos, fui conhecer, fui estudar, porque quando eu trabalhei na área da psiquiatria com vários médicos, eu percebia que alguns tinham seus pacientes e voltavam para o hospital, reincidia a internação. E outros casos, meus amigos, não. E eu comecei a observar o trabalho de um médico psiquiatra espírita, que foi quem me deu orientação a respeito. E eu percebia que ele tinha um trabalho diferenciado dentro da psiquiatria. E ele me disse: Valquíria, eu trabalho com as entidades espirituais, eu vou doutrinando. Algumas pessoas vêm para a área da psiquiatria doentes, com depressão, com angústia, com muitos problemas, e no meu atendimento manifesta uma entidade que eu vou doutrinando. E esse médico maravilhoso, a quem eu tenho que agradecer muito, é ele que foi assim, eu diria assim, o condutor para eu conhecer essa grande, eu diria, a Umbanda, esse grande conhecimento sobre a Umbanda. Passei a ler a respeito, fui ler também os trabalhos do grande mestre e escritor Rubens Sarraceno, na cidade de São Paulo, e fiz parte da TV Espiritualista, ali no bairro do Paraíso, junto com toda a equipe de Rubens Sarraceno, que eram grandes mestres, a quem eu rendo a minha homenagem. E hoje aqui com a irmã Márcia, ela vai ensinar muito desse trabalho dentro da Umbanda, que faz com que as pessoas tenham fé e aumente cada vez mais essa fé, porque elas são curadas com problemas de saúde. Eu tive na minha família uma pessoa que eu vi que procurava médicos, procurava benzimento, e foi através da Umbanda que esse ser realmente se salvou. Então eu só tenho a agradecer a Umbanda. Para mim é um prazer ter você aqui, irmã Márcia Moreira, mãe de santo da Umbanda, falando da nossa fé interior. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder apresentar a Umbanda, né? Esse potencial de trabalho, de atendimento, de cura, de resgate que a Umbanda oferece a todos os seus membros e a todos que buscam né? A cura, a orientação, o esclarecimento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E para nós, irmã Márcia, quando a gente fala, teve uma pessoa também iluminada, né, que eu fazendo os estudos, e a irmã Márcia confirmou, que foi o grande Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, caros irmãos e amigos.
eu gostaria que você falasse a respeito desse grande ser que praticamente introduziu a Umbanda em todo esse trabalho milagroso. Na verdade, Zélio, a importância do Zélio, né, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele vai ter essa manifestação espiritual em 1908, com 16 para 17 anos. Ele não é de tradição espírita, muito menos, ele era católico também, uma família tradicional. Mas a importância dele é que ele é um divisor de águas na nossa história, porque a gente tem essa herança, né? A gente vem desse povo miscigenado com o povo africano, com os povos nativos, os povos ameríndios, os povos europeus, e tanto o povo africano quanto o povo nativo mantém, né, nas suas tradições religiosas o culto à ancestralidade. Né? Ou seja, reconhece a vida após a morte e reconhece que esses ancestrais podem nos auxiliar, nos ajudar, trazer aí benefícios para nosso dilema ali, para as nossas necessidades. E o próprio Zélio, né? A história dele de doença, de confusão mental, né? Ele é levado, ele está estudando para entrar para a Marinha, porque era uma tradição de todos os filhos, né, daquela família serem militares, e ele começa realmente a ter problemas de saúde com algumas confusões mentais, né? Então levam ele para o médico, leva ele para ser exorcizado, leva ele para psiquiatria, até que ele chega numa corrente, num centro espírita em Niterói, né? E lá essa corrente espírita, né, essa corrente de médiuns espíritas, favoreceu que ele completasse a sua manifestação espiritual, e ali ele pôde expressar, né? Então, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o caboclo pôde de fato concluir, né, toda a manifestação espiritual e trazer a mensagem daquilo que era urgente naquele momento da nossa história, do nosso país, né? Então o próprio Zélio, ele começa, né, vamos dizer, essa característica da Umbanda de cura começa com a própria história do Zélio, mas é claro que nós estamos tendo aí, isso está desde as senzalas, desde lá de trás, né? Os xamãs, os religiosos, as pessoas, os mais anciãos daquelas comunidades, né? Reverenciando, evocando os seus ancestrais para aquela cura, para abençoar aquele remédio, para trazer aquela assistência na hora do parto, para benzer a barriga que está doendo, né? Então existe recorrer a essa fé, recorrer à fé, né? Mas integrada também à natureza, às ervas, aos benzimentos, a práticas que a ciência até então desconhecia e que eram tão efetivas para um povo tão sem recurso nenhum de um atendimento mais elaborado dentro da medicina da época, né? Irmã Márcia, até mesmo os banhos, quando a gente fala os banhos de cachoeira, banhos de mar, esse contato do ser humano com a água, porque a água, ela limpa todo o ser, né? Então, a Umbanda, ela leva a gente ela nos ensina a se integrar novamente à natureza, né? A reconhecer que a natureza é a nossa essência é Deus, e Deus também se expressa através da natureza. Então, quando a gente está em contato com as águas do rio, com os mares, com as matas, com a terra, com a cachoeira, a gente está em contato com fontes divinas, sagradas, né, que possuem aí as suas energias naturais, que são muito benéficas para nós, né? E mesmo, irmã Márcia, quando nós adentramos assim, não só no mar, na cachoeira, mas também na mata, eu acompanhei um grupo, né, assim, andando pela mata, que eles diziam, antes de entrar na mata, nós fazemos a nossa
a nossa oração, nós vamos nos iluminar, porque Deus está conosco e todos os orixás, os xamãs estão aqui conosco. Sim, é importante. Quando o umbandista, ele reconhece, né, Deus na natureza, então é sagrado para nós. Então, pedir licença antes de entrar, porque toda mata, todo local sagrado tem a moradia espiritual. Sim. Precisa ser respeitoso, precisa ser respeitoso, né? Então, é pedir licença e entrar e se beneficiar, mas claro, tudo com muita consciência e com muito cuidado, né? Isso é muito importante. E a partir daí que eu procurei conhecer, estudar, eu consegui fazer todo um trabalho, irmã Márcia, assim, paralelo à psicologia, à psiquiatria e também a questão da religiosidade e também do reiki. Através do reiki, porque o reiki ele não tem essa ou aquela religião, o reiki é aberto a todas as religiões. Como eu também, no meu caso, Valquíria, psicóloga clínica, terapeuta de família, eu sou aberta a todas as religiões. Nunca fiz diferenças. E através da Umbanda, e atendendo pacientes também, e que tinham muitas vezes um problema sério, grave, que eu percebia que tinha entidades se manifestando com aquele paciente, eu orientava para procurar uma ajuda espiritual, ou no kardecismo, ou na Umbanda, que era justamente para conseguir trabalhar a essência daquele ser, que isso é muito importante. Sim. A gente tem já hoje, né, tem vários tipos de técnicas, de conhecimentos, como o reiki, né, como a cura prânica, a cromoterapia, a apometria. São tudo técnicas, né, que hoje são estudadas, tem até defesas científicas, né, comprovadas. Porém, e são técnicas válidas que auxiliam sim na cura, na melhora do paciente, ajuda muito. Mas quando se trata daquela enfermidade ter uma influência espiritual, ou seja, de uma outra existência, de uma outra vida espiritual, aí é necessário que se trabalhe numa corrente espiritual, numa corrente mediúnica, que aí a gente está falando de algo que já entra no campo mediúnico, né? E aí, claro, que as técnicas se limitam, porque dentro de um campo mediúnico a gente precisa trabalhar com a consciência que pode ser um ser doente, mas pode ser um ser confuso, com maldade, perturbado, com sintomas, com questões aí de obsessões, né? Então precisa ter uma estrutura espiritual maior, além do que a gente conhece, né? Para dar assistência para tudo isso. Mas é claro que isso a Umbanda oferece, né? Como algumas outras religiões também oferecem. Mas é claro que tudo isso tem esse propósito de curar todas as partes. Sim. Todas as partes. Aliás, a fé dentro da Umbanda, eu vejo assim, é a base de toda a prática religiosa. Sim. É a fé. Eu vou mostrar para vocês essa senhora, tia Nena, que desencarnou aos seus 88 anos, uma mãe de santo da Umbanda, tipo uma babalorixá, assim. Ela foi assim, um ser iluminado e que ajudou muitas pessoas. E eu devo a ela esse ensinamento também, porque ela dizia assim: Valquíria, você não fica, quando vem aqui no meu congá e vem para tomar um passe, o benzimento, não fica na assistência, lá no final. Fica aqui do meu lado, porque você tem força espiritual, sim, na área da saúde. E você já está me ajudando a trabalhar com os pacientes depressivos, os pacientes com problemas dentro dessa área psicológica. Então isso era muito bom. Era realmente gratificante. Até, irmã Márcia,
eu acompanhei uma jovem que tinha ideia suicida e ela estava grávida e queria se atirar lá do prédio onde morava e também matar o bebezinho, a sua criança, além do bebê no ventre, uma outra criança com 2 aninhos. E aí, atendendo essa senhora, uma senhora bem jovem, né? Eu percebi que do lado dela eu não sou vidente como tia Nena, mas eu tenho intuição. E eu percebi, dentro da minha sensibilidade, eu percebi que tinha um outro ser ali do lado dela, atormentando aquela jovem. E aí eu comecei a orar. Nos atendimentos que eu fazia dentro da psicologia, a terapia, eu comecei a orar pedindo a Deus que iluminasse, que o Cristo iluminasse aquela mãe, aquela senhora e que iluminasse aquele ser que estava do lado dela. E aí ela me revelou: Valquíria, meu pai faleceu fazem 2 meses e eu não aceito a morte, a perda de meu pai. Eu amava muito esse ser e esse ser é que estava atormentando essa jovem. Então, através da oração, muitas vezes, caros irmãos, através do reiki, à medida que eu vou aplicando o reiki, também eu consigo esse tipo de cura. E isso é maravilhoso. Com certeza. Todo bem, né, que a gente pode oferecer ao outro é importante. Mas mais do que oferecer energia, que é uma coisa que supre momentaneamente ali, né, não cura por completo. É trabalhar a consciência da pessoa, trabalhar a condição, né, dela, oferecer ferramenta para que ela tenha o autoconhecimento dela e nessas ferramentas, né, ela compreender que ela não é só um ser de matéria, ela é um ser espiritual, né, que vibra energia o tempo todo, que doa, que recebe, que está aí entrando, né, afins em outras correntes vibratórias. Então tudo isso é importante, esse conhecimento, para que cada um possa cuidar do seu padrão vibratório. A gente cuidando do nosso padrão vibratório, a gente vai ter uma qualidade de vida, de sentimento, de pensamento, inclusive a parte física muito melhor. Muito melhor. A pessoa consegue buscar a sua essência, né, irmã Márcia? Justamente. E através do amor, eu vejo assim, o plano espiritual nos passa muito isso. Assim como Cristo, todos essa gama de santos dentro da Igreja Católica, né, que nós encontramos também na Umbanda, né, Santa Bárbara, né, através, né, Yansan, Nossa Senhora Aparecida, Mamãe Oxum, vemos também São Jorge Guerreiro, que é Ogum, né, com essas denominações. Os pretos velhos, aliás, esse quadro de preto velho, que é uma cópia de Caruso, e que meu tio, quando eu escrevo o livro sobre Herculano, meu tio Herculano, um artista plástico, ele falou: eu não dou tanto valor a esse quadro porque é uma cópia de Caruso, o grande Caruso. Mas se você tem afinidade pelos pretos velhos, eu vou te dar de presente. E me presenteou. E a partir daí o preto velho me acompanha em todos os locais, momentos de palestra. E a minha ligação com o plano espiritual, com o divino, com Cristo, Nossa Senhora Aparecida e também os pretos velhos, irmã Márcia, é muito forte. E eu sinto a presença de, assim como os arcanjos, eu sinto muita presença de seres iluminados me ajudando o tempo todo. Só tenho que agradecer. Cada um de nós somos responsáveis por nossas companhias espirituais, né? Sim. Então, se está bem acompanhada, tem a sua responsabilidade nisso, né? Sim. Isso é importante também as pessoas entenderem, né? Sim. Ninguém é exatamente inocente da sua perturbação espiritual. De alguma forma ela está contribuindo, de alguma forma ela está nutrindo aquilo ali.
Então a Umbanda, ela traz essa, como eu falei, uma ferramenta de autoconhecimento, né? Os pretos velhos são chamados de psicólogos da Umbanda, porque na conversa ali, daquele jeitinho manso, calmo, tranquilo, com amorosidade, vai mostrando, né, pra gente o quanto é simples a gente alcançar a nossa paz, o quanto é simples a gente alcançar a nossa liberdade, o quanto é simples a gente sentir de fato sendo luz, que é a nossa essência, né? Mas a gente complica porque a gente vai pelo caminho contrário da nossa luz, da nossa essência, então a gente vai criando caos na nossa vida. E com isso vamos encontrando companhias espirituais que também estão nos seus caos, e aí as afinidades acontecem. E com isso vem a perturbação, vem a doença, vem o desequilíbrio, vem os obstáculos. Os obstáculos. Caros irmãos telespectadores, hoje falando com a irmã Márcia e conseguindo todo esse ensinamento que ela nos passa, eu quero também prestar uma homenagem à irmã Márcia, que recebeu do Papa Francisco, ela recebeu uma honraria, uma medalha de honraria pelo seu trabalho, e realmente isso é algo que dignifica a sua pessoa. Parabéns, irmã Márcia, parabéns por ser a pessoa que você é, não só por esse presente do Papa Francisco, pela Igreja Católica, mas que todos sabem e reconhecem esse maravilhoso trabalho, muito bom. Irmã Márcia, eu vejo assim muito de tudo que está acontecendo no nosso planeta hoje, muitas perturbações, não só na família, mas também perturbações assim entre os dirigentes, né, das nações, guerra, revoluções. A gente percebe que as pessoas estão assim num desequilíbrio muito grande. Então é necessário, até digo sempre aos meus pacientes, orai e vigiai-vos o tempo todo, porque nós não estamos sós. Tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. Mesmo as pessoas que a gente vai compartilhando, conversando no dia a dia, tudo tem uma razão de ser, não é, irmã Márcia? Sim, sim. É a consciência, né, que a gente, cada um vai ter o seu, Deus já nos deu livre-arbítrio, né, cada um vai fazer a sua caminhada de plenitude da sua luz, né, com a eternidade que Deus nos deu para isso, né? Então, infelizmente, a maioria ainda não entendeu, né, que a luz é vida. E aí a gente tem parece que a gente está no momento perdendo, né, porque é uma cultura de morte, que tudo que favorece a morte ganha mais espaço, ganha mais dinheiro, tem mais condição, tem mais estrutura, né? Mas a gente tem que esquecer, não pode esquecer que a nossa essência é a luz. E a consciência de cada um é o despertar de cada um. Tem muita gente despertando, o mundo está realmente num caos, mas tem muita gente já despertando, tem muitos trabalhando aí anonimamente pela luz, pela causa do bem, pelo amor, pelo próximo, e isso está acontecendo muito. É que infelizmente não está na mídia, ainda não é a maioria, mas consequência tem muita gente trabalhando, e isso é o que importa. Isso é maravilhoso que você diz, irmã Márcia, porque eu sinto também, eu tenho vários amigos, colegas, e em São Paulo, aqui na cidade de Taubaté, pelo interior, todo o interior do Vale, pelo Brasil afora, e que pessoas que demonstram essa força interior, essa fé, independente da religiosidade, independente da sua filosofia de vida, doutrina, mas eu acho que é importante essas pessoas trabalharem em prol do mundo, pela paz mundial, porque realmente nós atravessamos momentos muito difíceis. E quando eu vejo dentro assim do trabalho nosso, dentro da psicologia, pessoas perturbadas, pessoas com depressão,
pessoas com nível de ansiedade elevado, ou mesmo sob efeito de drogas, não só o álcool, mas as drogas em geral. E eu sempre digo, vamos trabalhar o lado da psique, vamos trabalhar os traumas, vamos fazer todo um estudo e orientação, mas também vamos trabalhar o espiritual, porque é através do espiritual que nós vamos fazer essa sintonia, essa nossa ligação com o divino e com todas as forças da Mãe Natureza. Porque Deus, irmã, como você citou tão bem, irmã Márcia, nós estamos diante de problemas sérios que muitas vezes a ambição do homem faz com que o homem se perca, infelizmente. Ele vai assim, crescendo, mas de repente ele perde a sua essência, ele perde. Aquela consciência que ele tinha, ele passa a ver outros mundos, e são mundos que são dominados por um outro ser, que nós temos o bem e o mal. E nessa questão do bem e do mal, muitas vezes a pessoa vai pelo caminho errado. Sim. Não é mesmo? Com certeza. Principalmente os casos assim, envolvidos com drogas, problemas de alcoolismo, as pessoas se perdem, e isso é uma pena. Porque nós temos Deus conosco, nós temos uma inteligência que Deus nos dá, uma capacidade, irmã Márcia. E esse trabalho de vocês todos, eu falo de vocês e nosso, dentro da Umbanda, é um trabalho maravilhoso, porque as pessoas vão se encontrando, as pessoas vão encontrando em seu eu interior, sabe, uma luz que ela realmente estava esquecendo. Sim, toda religião, né, ela tem a sua forma, a sua expressão, a sua linguagem, a sua forma de dizer sobre Deus, mas toda religião, o papel da religião é o quê? É de nos auxiliar os seus membros a reconhecer o Deus que há em si. Porque Deus está em nós o tempo inteiro, não está lá nas alturas, não está inalcançável, né? Ele está em nós. E aí a maioria busca um monte de outras coisas, né? Um monte de outras coisas, acha que busca as coisas nos exageros, nas extremidades, e Deus é a simplicidade, é o silêncio, é a calmaria, né? É simplesmente a nossa essência. Então a Umbanda, assim como outras religiões, mas é uma religião que vai nos ensinando isso, a reconhecer a bênção que temos em nós, a bênção que Deus, a fonte inesgotável de bênção que Deus continua nos oferecendo através da natureza, e ainda com os mensageiros, né, com as nossas entidades que tiveram suas experiências de vida e que manifestam hoje dizendo, ó, eu venci o cativeiro, eu venci a escravidão, eu venci as trevas e fui por esse caminho. Então são grandes irmãos, grandes conselheiros que estão aí para também nos auxiliar. Então a gente tem benefícios, auxílio de todos os lados, né? Ferramentas de todos os lados para a nossa cura, para o nosso equilíbrio, para o nosso crescimento, para o nosso despertar, mas depende de nós. E esse despertar, irmã Márcia, é que eu vejo, por exemplo, na Umbanda, e que me encantou na Umbanda, quando eu passei a conhecer essa simplicidade, essa humildade que a gente encontra, esse amor, esse grande amor a todas as pessoas, a toda essa gama de riqueza da Mãe Natureza, e eu passei realmente a me encontrar. E não só me encontrar, mas também ajudando a todos os meus pacientes, porque eu vi que realmente é um caminho que eu poderia trilhar, e trilhando consegui ajudar a muitos pacientes, a muitas pessoas até mesmo da minha família. E hoje, irmã Márcia, nós ficaríamos aqui o tempo todo conversando contigo, que é maravilhoso todo esse conhecimento seu.
E eu quero hoje agradecer ao colega da técnica, o Douglas Jefferson, e lembrando ao Douglas Jefferson que o fundo musical nosso hoje, a grande música Amazing Grace, que é um murmúrio nos navios negreiros, esse murmúrio cantado pelos negros que vinham da África, e um trabalho musical maravilhoso. Esse murmúrio, que foi um trabalho de John Newton, que ele fez e depois ele consegue voltar e se torna um abolicionista. John Newton deixou esse hino. Hoje essa música é um hino que é cantado por todos ou quase todos os músicos, orquestras, e que a gente sente a energia dessa música, a presença de Deus, a presença dos amigos espirituais ajudando a todos. Meu muito obrigada. A irmã Márcia, eu rendo a minha homenagem, meu agradecimento. Deus está conosco, e se Deus está conosco, quem será contra nós? Ninguém. E agradecer a sua presença, toda essa bênção, seus orixás, os xamãs, a Senhor Pena Branca. Que Oxalá abençoe a todos. A todos, e que todos tenham, no decorrer dessa semana, muita paz, muito amor, equilíbrio, porque essas são as fontes principais da Umbanda e de todos nós. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada, irmã Márcia, e a todos os ouvintes, e até o próximo programa, se Deus quiser. Saravá.